Continuando lá o nosso glossário de genética, né? Fenocópia é uma situação em que você possui um fenótipo que não corresponde ao seu genótipo. Como assim, Landinho? Um fenótipo que não corresponde ao genótipo? Colocar aqui um exemplo bem idiota, tá? Você tem lá lindos cabelos pretos, então você tem genes para cabelo preto. Um belo dia você resolve pintar o cabelo de loiro. A partir de agora você vai ser uma fenocópia, porque o seu fenótipo loiro não corresponde ao seu genótipo, que determina cabelo preto. Então você vai ser uma fenocópia de uma pessoa de cabelo loiro, né? Você está copiando o fenótipo, né, lá da pessoa de cabelo loiro, apesar de seu genótipo ser diferente. Claro que a gente não vai utilizar, né, esse nome tão elegante, fenocópia, para uma situação tão corriqueira quanto pintar o cabelo. Normalmente, quando é que a gente usa isso? A gente usa isso em relação a doenças. Tem várias doenças, moçada, que podem apresentar mais de uma versão. Tem a versão, por exemplo, lá, genética e a versão não genética. Daí a versão não genética, ela é uma fenocópia da versão genética. Por exemplo, né, você pega lá uma condição como nanismo. Ora, nanismo é a condição de quem é anão. Você tem lá o nanismo acondroplásico. Ora, no nanismo acondroplásico é exatamente o nanismo genético. Falamos sobre ele certa vez, né? É o nanismo lá do anão de Game of Thrones, né? Onde há não condro, cartilagem, plasia, formação, onde ele não forma as cartilagens que originam braços e pernas direito, né? Daí ele vai ter lá cabeça e tronco quase normal e vai ter pernas e braços atrofiados. A não há formação, plasia das cartilagens condro de braços e pernas. O resultado que quem tem nanismo acondroplásico apresenta genótipo para ser anão e apresenta fenótipo anão. Beleza, né? Entretanto, gente, existem outras formas de nanismo, como é o caso do nanismo hipofisário. Também já falamos sobre esse. O nanismo hipofisário, ele é exatamente devido à deficiência de GH. Isso não é genético, isso pode até, inclusive, ser adquirido. Quem fabrica o hormônio do crescimento GH é a hipófise, comentando que o cara pode sofrer um acidente, pá, na cabeça. A hipófise está lá dentro. Danifica a hipófise de maneira que o cara vai lá e não fabrica GH de modo adequado. O resultado é que ele vai acabar não crescendo, ele vai ser anão. Notem bem que esse amigo, ele tem genótipo para ser normal. Isso quer dizer, gente, que não era para ele ser anão, ele tem genótipo de uma pessoa normal, entretanto, pela deficiência de GH, pela deficiência de hormônio do crescimento, pelo problema que ele teve na hipófise, ele vai ter fenótipo de anão. E aí, moçada, pode notar que o fenótipo dele é anão, o fenótipo dele não é correspondente ao genótipo dele para ser normal. Ou seja, isso aqui é uma fenocópia. Então, eu posso argumentar que o nanismo hipofisário é uma fenocópia do nanismo acondroplásico. Eles têm o mesmo fenótipo. Eles vão apresentar, nesse caso lá, uma mesma característica ser anão. Entretanto, esse aqui é geneticamente anão, esse aqui não é geneticamente anão. Ele deveria ser normal, entretanto, uma característica adquirida, deixar de produzir hormônio do crescimento, leva ele a ter o fenótipo de anão. A gente lembra lá que características congênitas, que são adquiridas durante lá o desenvolvimento embrionário, durante a vida intrauterina, geram frequentemente fenocópias, né? Então, por exemplo, alguém que tenha retardo mental ele pode ser genético, onde você tem fenótipo para o retardo mental e genótipo para o retardo mental. Mas ele pode ser congênito, pode ser de repente lá porque a mãe não se nutriu direito, pode ser porque a mãe desenvolveu alguma doença parasitária e a criança acabou nascendo com retardo mental. Nesse caso, ela vai ter fenótipo para ter retardo mental, mas não vai ter genótipo para retardo mental. Ela vai ter genótipo para ser normal. Então ela vai ser uma fenocópia. Então uma pessoa lá, uma criança que é filha de uma mãe fumante, onde lá o fumo atrapalhou a oxigenação do bebê, ele não formou o cérebro direito. E vai ser nesse caso lá
né, portador de retardo mental, ele é uma fenocópia. Porque ele tem um genótipo, ele deveria ser normal, mas o fenótipo lá de retardo mental, devido lá à situação adquirida. Então, uma fenocópia. Outro termo, moçada, que a gente lembra para vocês, é o termo norma de reação. Onde a norma de reação de um genótipo é o conjunto de fenótipos que um genótipo pode condicionar. O conjunto de fenótipos que um genótipo ele pode determinar. Eita, Landim, entendi não, ó. Beleza. Na verdade, moçada, um genótipo, ele não determina um único fenótipo. Ele determina um conjunto de possíveis fenótipos. Esse conjunto de possíveis fenótipos que o genótipo pode determinar se chama norma de reação. Né? Um dos exemplos mais mencionados em termos de questão diz respeito lá à coloração de gatos siameses. Né? Gato siamês, não sei se alguém aí lembra como é, aquele gato que tem um corpo lá, né, branco e vai ter lá as extremidades pretas, né? Focinho, orelha, pata, cauda, pretas. Ô Landim, como é que é a brincadeira? O gene do focinho, para ser preto, é diferente do gene da barriga, para ser branco? Não. No caso lá do gato siamês, a gente tem lá duas situações. Você tem lá o gene para gato siamês, ele condiciona a produção de uma enzima que produz pigmento preto. Uma enzima que vai fabricar tinta preta, pigmento preto. Entretanto, gente, em altas temperaturas, o que acontece é que esse gene desnatura. Temperaturas, moçada, quando eu falo altas, nem tão altas assim, acima de 34 graus, a gente tem que essa enzima desnatura. No que a enzima desnatura, ela não produz pigmento preto. Ela não consegue fabricar a tinta preta, aqui nesse caso. O resultado, em todas as partes do corpo do gato, o genótipo é o mesmo. Então, o genótipo lá, da cor do gato siamês, ele condiciona a produção da enzima que fabrica o pigmento preto. Entretanto, nas partes mais quentes do corpo, a enzima desnatura e não consegue, então, fabricar o pigmento preto. Moral da história, nas partes frias do corpo, temperaturas abaixo de 34 graus, exatamente a enzima funciona, e no que a enzima funciona, ela vai lá e produz o pigmento preto. Por isso que as extremidades corporais, elas, moçada, vão ser pretas. Te lembra, né? Que extremidades corporais têm menos sangue, então elas naturalmente são mais frias, né? Quem de repente aí mora em regiões mais frias, né? Nas épocas mais frias do ano, nariz, orelha, mão, o frio incomoda particularmente, né? São áreas com pouco sangue e o sangue leva calor. Pouco sangue, menos calor, implica automaticamente em ficar mais frio. Então essas áreas de extremidades, as partes mais frias do corpo, né, a enzima vai lá funcionar, vai produzir o pigmento preto e as extremidades do corpo do gato, pretas, orelhas, focinho, patas, cauda, e aí vai. Entretanto, pessoas, por outro lado, nas partes mais quentes do corpo do gato, as temperaturas acima de 34 graus, o que acontece é que a enzima está desnaturada. No que a enzima está desnaturada, não produz pigmento preto. No que não produz pigmento preto, o resultado é que os pelos ficam brancos. E aí, gente, nós temos que, tirando as extremidades que são pretas, o resto do corpo do gato, gato siamês, ele vai acabar ficando branco. Particularmente lá, região como, por exemplo, a barriga do gato, ela vai ser branca, porque ela é mais quente. Ou seja, percebam bem agora o que é a tal da norma de reação. Quando a gente fala em norma de reação,
o conjunto de fenótipos que o genótipo pode determinar. Então, no caso da cor do gato siamês, o genótipo, ele determina que cor? De branco a preto, dependendo da temperatura. Inclusive, esse conjunto de fenótipos que o genótipo pode condicionar depende exatamente com as condições ambientais. De acordo com as condições ambientais. Daí, em relação ao gato, as partes mais frias, o genótipo determina preto. Nas partes mais quentes, o genótipo determina um fenótipo que vai ser branco. Então, a norma de ação desse gene determina que você vai ter a coloração de preto até branco, dependendo da temperatura. Olha que o genótipo não determina uma cor só. Genótipo não determina preto. Genótipo não determina branco. Determina um conjunto de cores que varia do preto ao branco, de acordo com as condições ambientais em relação ao corpo, as partes mais frias ou partes mais quentes. Então, a experiência clássica que você pode fazer com um gato siamês, você pega lá o gato siamês, está aqui meu gato, lindo meu gato, né? Então, ele tem lá patas pretas, ele apresenta lá rabo preto, tá lá a cara do gato. Você tem lá orelhas pretas, né? Focinho preto aqui na brincadeira. Focinho preto, tá aqui os olhos do gato, lindo meu gato, né? E o corpo branco. Você faz o seguinte, cara, você pega o gato siamês, raspa os pelos da barriga. Raspa os pelos da barriga e coloca agora uma bolsa de gelo na região onde você raspou. Maldade lá com o bichinho, né? Você vai lá e amarra e deixa lá. Vai trocando a bolsa de gelo e você vai notar que quando você tirar a bolsa de gelo daqui 1 ou 2 dias, quando você, moçada, vê os pelos que nascem nessa área, os pelos que nascem nessa área são então pretos. Olha que o gene é o mesmo. Olha que o genótipo é o mesmo. O que é que mudou? As condições ambientais. Normalmente a barriga do gato, ela é bem quentinha. No que a barriga do gato é bem quentinha, a barriga é branca. Quando eu raspei os pelos do gato, coloquei a bolsa de gelo, começa a ficar fria. No que começa a ficar fria, os pelos que nascem nessa área vão ser pretos. Então, essa é uma experiência que é utilizada para demonstrar a norma de ação do gene. O mesmo gene pode determinar vários fenótipos de acordo com o meio, branco ou preto, se for quente ou se for frio. Aliás, né, se você tem um gato siamês em casa, mas seu sonho sempre foi ter um gato preto, você pode raspar os pelos todos do gato, guardar ele no congelador durante 1 semana, que você vai ter um lindo gato preto. Não, pelo amor de Deus, claro que eu tô frescando, né, gente? Pelo amor de Deus, não faça maldade com gatinho, não. Você quer ter um gato tipo dálmata, né? Todo pintadinho lá de preto. Você vai lá e raspa vários pontos da barriga dele, coloca lá várias bolsinhas de gelo e agora ele vai ficar todo branco de bolinhas pretas. De novo, pelo amor de Deus, eu tô brincando, não faça isso com gatinho, não. Mas fato é que funciona desse jeito. Eu posso colocar um outro exemplo de norma de ação para você. Por exemplo, o seu genótipo para altura não determina uma única altura. Ele determina uma faixa de possíveis alturas de acordo, moçada, com aspectos ambientais, tipo alimentação. Em outras palavras, o genótipo para a altura do Landim não diz que o Landim vai ter 1,65 m. Eu sei, eu já falei, eu sou grande pra caramba. Nesse caso não determina que o Landim vai ter 1,65 m. Determina que o Landim tem lá uma possibilidade de alturas entre 1,60 m e 1,67 m. Galera, chegou à conclusão mais ou menos que o genótipo para a altura da gente determina uma faixa de alturas possíveis na casa de 7 centímetros de variação. Ou seja, o meu genótipo não determina que eu tenha 1,65 m. E se que eu tenha 1,60 m, ou 1,61 m, ou 1,62 m, ou 1,67 m. Isso vai depender do quê? Vai depender das condições ambientais. Por exemplo, a alimentação. Eu tenho 1,65 m, né? Se eu tivesse comido todo o feijão que minha mãe mandou eu comer quando era pivete, talvez eu tivesse um pouco maior hoje e tivesse 1,67 m de altura. O problema é que eu nunca fui muito fã de feijão, né? Por outro lado, se eu tivesse comido ainda menos do que minha mãe mandou, talvez eu tivesse 1,60 m de altura. Ou seja, de acordo com a alimentação, menos comida. Talvez eu tivesse 1,60 m, mais comida. Talvez eu tivesse 1,67 m e daí por diante. Entretanto, nem que eu tivesse comido todo o feijão do mundo, não tinha perigo
de eu ter 1,80 m de altura hoje. Existe, moçada, um limite para o que minha altura pode determinar. E mesmo que eu não tivesse comido lá feijão quase nenhum, eu também não teria, moçada, lá menos que 1,60 m. Tem um limite mínimo, né, para o que minha altura pode determinar. Isso aqui é a norma de ação. Vale para a cor da pele. Ô, gente, a cor da minha pele não determina que eu tenho essa cor amarela que eu tenho. Determina que eu tenho essa cor amarela que eu tenho, ou um pouquinho mais escuro, ou um pouquinho mais claro, dependendo de eu tomar mais sol ou de eu tomar menos sol aqui na jogada. Ou seja, notem que o genótipo para a cor da pele não determina uma cor da pele, não determina essa cor da pele, determina essa cor da pele, ou um pouquinho mais escuro se eu pegar mais sol, ou um pouquinho mais claro se eu pegar menos sol. Entretanto, tem limites. Nem que eu pegue todo o sol do mundo, não tem perigo, moçada, de eu ficar preto. Existe um limite genético para o máximo de melanina que eu posso produzir. Nem que eu pegue todo o sol do universo, eu não vou ficar preto. Tem um limite genético para isso. E nem que eu nunca mais pegue sol na minha vida, eu também nunca vou conseguir ser albino. Nunca vou conseguir, por exemplo, zerar a produção de melanina em mim. Tem um limite mínimo para a produção de melanina que eu fabrico. Então, norma de ação. O genótipo não determina uma altura, determina várias possíveis alturas e o meio escolhe qual altura eu vou ter. Ele não determina uma cor da pele, determina várias cores da pele e, gente, o meio determina lá, escolhe a cor que eu vou ter, se é mais clara ou mais escura. O que eu aproveito para, então, colocar um outro conceito, o conceito de expressividade. Expressividade é exatamente a intensidade de manifestação de um fenótipo. Quando eu falo em intensidade de manifestação de um determinado fenótipo, é simplesmente dizer se o fenótipo é mais ou menos intenso. Por exemplo, em relação à cor do gato siamês, expressividade máxima pelo preto. O mais escuro que ele pode ser, expressividade mínima pelo branco. O mais claro que ele pode ser. Em relação à altura, expressividade máxima. Se eu tivesse comido todo o feijão do mundo, talvez eu tivesse 1,67 m, a máxima altura que eu poderia ter. Se eu tivesse 1,60 m, a mínima altura que eu poderia ter, expressividade máxima, expressividade mínima. Se eu pegar todo o sol do mundo, eu vou ficar o mais escuro possível, expressividade máxima. Se eu não pegar sol nunca mais, eu vou ficar o mais claro possível, expressividade mínima. Então, expressividade é só isso, intensidade. Pelo do gato preto ou branco, mais escuro, mais claro, mais alto, mais baixo, cor da minha pele mais escura, mais clara e claro, expressividade intermediária, né? Então eu tenho lá uma altura intermediária entre o que eu poderia ter, expressividade intermediária. Eu estou com a cor intermediária entre o que eu poderia ter, expressividade intermediária. Então a expressividade é só isso, é a intensidade de manifestação de um fenótipo. Nós temos, moçada, um termo que não tem muita relação com os termos anteriores que eu descrevi, mas, já que a gente está colocando o nosso glossário de genética, lá vai mais um, penetrância. O termo penetrância, moçada, ele descreve uma situação onde você tem a porcentagem de indivíduos que tem um genótipo, deixa eu escrever bonitinho, a porcentagem de indivíduos que apresentam um genótipo e que manifestam o genótipo correspondente, o fenótipo, né? E que manifestam o fenótipo correspondente. Alguém, claro, com toda a razão do mundo, vai brigar comigo. Ô Landim, não deu para entender porcaria nenhuma. Porcentagem de indivíduos que tem um genótipo e que manifesta o fenótipo correspondente, em outras palavras, às vezes um genótipo fura. Às vezes você deveria ter uma característica e não tem. Por exemplo, você pega lá, moçada, em relação ao nanismo acondroplásico. Nanismo acondroplásico eu estava comentando que é o nanismo genético, né? Falando lá do cara do Game of Thrones lá. E, gente, o nanismo acondroplásico ele tem uma situação interessante. De 100% dos indivíduos que apresentam um genótipo para nanismo acondroplásico,
com genótipo para essa condição, curiosamente, apenas 80% deles são anões. Ou seja, em 20% dos casos, o genótipo, entre aspas, fura e a galera é normal. E é exatamente o conceito de penetrância. A porcentagem de indivíduos que têm genótipo para ser anão e realmente são anões. Do universo de todo mundo que tem genótipo para ter esse tipo de nanismo, 80% são anões, 20% não. O que quer dizer que, nesse caso, a penetrância ela é de 80%. Então, toda vez, moçada, que você fizer uma questão e a questão de genética estiver falando em penetrância, tu já sabe que nem todo mundo que tem um genótipo manifesta o fenótipo. Se o cara disser que a penetrância é de 80%, apenas 80% das pessoas que têm um genótipo manifestam o fenótipo. Então, no caso do nanismo acondroplásico, se a penetrância é de 80%, apenas 80% dos indivíduos que têm genótipo para ser anão são anões. Né? Se você tivesse uma penetrância de 70%, de 50%, 70% dos indivíduos que têm um genótipo manifestam o fenótipo. 50% dos indivíduos que têm um genótipo manifestam o fenótipo e os outros não vão manifestar. Ainda, gente, colocando lá o nosso glossário, né? Outro termo que eu acho interessante para lembrar para vocês, também não tem relação com os termos anteriores, mas continua o dicionário, chama atavismo. Ora, moçada, atavismo é exatamente a herança de características de ancestrais não imediatos. Ora, quando eu falo em ancestrais não imediatos, em outras palavras, características ausentes nos pais. Presentes, moçada, em avô, bisavô e etc e tal. Sei lá, né? Você, por exemplo, tem olhos azuis. Seus pais têm olho preto, mas seu avô tinha olho azul. Seu bisavô tinha olho azul. Eu vou dizer que isso aqui é atavismo. Nesse caso, você herdou o olho azul do seu avô, do seu bisavô, características que não estão encontradas lá nos seus pais. Você pega, por exemplo, lá, uma pessoa que ela é albina, os pais são normais, a avó era albina, a tataravó era albina. Nesse caso, moçada, atavismo, né? Então você tem uma característica albino que não é encontrada nos seus pais. Foi dado lá de avó, de bisavó, de tataravó, alguma coisa do gênero. Então você vai dizer que essa característica, ela é atávica. Ô Landinho, como é que você explica características atávicas? Ah, características atávicas são características recessivas. De maneira que uma vez que elas são recessivas, elas podem estar escondidas nos seus pais, não se manifestam no seu pai, mas, por exemplo, elas estavam se manifestando nos avós. Né? Uma situação do tipo, né? Era uma vez albinismo, por exemplo, lá, uma característica recessiva, né? O avô de alguém é albino. Ele manda o gene para albinismo para o pai, mas o pai, ele é normal. A avó de alguém, ela é albina, manda o gene do albinismo para a mãe, mas a mãe, ela é normal. O que pode acontecer é que, na hora de seu pai pegar a sua mãe, juntou azinho do pai, azinho da mãe, e o indivíduo, ele é albino. Percebam bem que nesse caso, né, o pai, ele é normal, a mãe, ela é normal, porque eles são heterozigotos, e o gene para albinismo é excessivo. Entretanto, você tem lá um avô que era albino, você tem lá uma avó que era albina. E aí, gente, nesse caso lá, você sendo albino, nesse caso, eu vou dizer que o albinismo, ele é atávico. O albinismo, ele foi herdado de ancestrais não imediatos, entre aspas, né? Não tem no pai, não tem na mãe. Foi herdado dos avós. Ou, colocando de outra maneira, né? Uma característica que é atávica, eu posso argumentar que ela pula gerações. Opa, uma maneira bacana de você enxergar isso aí, né? Ela pula gerações. Tinha gente albino nessa geração, não tem gene albino nessa,
tem gente albina nessa aqui. Então, tem albinos nessa geração, pula essa geração, e tem gente albino nessa outra. Então, características atávicas, elas pulam gerações, tem nessa, não tem na segunda, tem na terceira. Pula a geração do meio, então características atávicas podem ser colocadas desse jeito, pulando gerações.